Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Aline, professora de matemática, e hoje o nosso assunto de hoje é sobre área das figuras planas. Mas antes da gente iniciar, não esqueça de escrever o seu nome e a data de hoje. Vamos lá? Área de um quadrado. Vamos relembrar o cálculo da área de figuras planas, isto é, medida da superfície de uma figura geométrica. Este assunto é muito usado no nosso dia a dia e fica muito fácil o cálculo de área de figuras planas quando você identifica a figura e a fórmula certa para fazer o cálculo. Observe que primeiro nós temos um quadrado. Se você observar o quadrado, ele tem todas as medidas iguais, certo? Se ele tem todas as medidas iguais, como é que a gente vai calcular a área de um quadrado? Aqui você observa, você pode grifar lá ou fazer um círculo na sua apostila. Aqui nós temos a fórmula da área de um quadrado. E qual é a fórmula da área de um quadrado? É L ao quadrado. Então, quando te perguntarem qual é a fórmula da área do quadrado, você já sabe que é L ao quadrado, certo? Nada mais que isso. Então, vamos continuar. Vamos juntos resolver um exemplo de cálculo de área de um quadrado. Exemplo, determine a área de um quadrado cujo lado mede 3 centímetros. Todas as vezes que ele pedir para você calcular a área de um quadrado e te der um valor, você já tem tudo. Por quê? Porque é só observar a fórmula aqui em cima. Quem é a fórmula? L ao quadrado. Vamos aqui embaixo. Aqui, dica. Faça uma análise da figura. Ela é um quadrado, então possui a medida de seus lados iguais, ou seja, L é igual a 3. Então, teremos, observa aqui a resolução. A área do quadrado aqui vai ser igual a 3 elevado ao quadrado. E quem é 3 elevado ao quadrado? Lembra que na potência quem se repete é a base? Quem é que vai se repetir? O 3. Então, 3 vezes 3 é quanto? 9. Observa aqui o resultado dele, certo? Então, nós podemos ver que a área de um quadrado nada mais é do que L ao quadrado, porque todos os lados são iguais. Se você tem uma medida, você pode multiplicar e encontrar essa área, certo? Vamos para a área de um triângulo. O triângulo é a nossa próxima figura plana a ser estudada. Vamos seguir nosso estudo com esse triângulo ABC. A seguir, o segmento BC é a base e o segmento AH é a altura relativa a essa base. Qual é a área desse triângulo? Continuando, vamos lá. Então, aqui vocês podem observar que vocês têm a base e a altura. Vamos resolver um exemplo. Vamos lá para o exemplo. Qual a área do triângulo abaixo? Então, qual é a área do triângulo? A área do triângulo é essa aqui. Observem, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, ok? Você tendo a fórmula, você consegue resolver. Então, vamos lá. Ele te deu a base? Sim. Ele está te dizendo que a base é quanto? 8. Ele deu a altura para você? Sim. Ele está te dizendo que a altura é quanto? 4,2. Então, base vezes altura dividido por 2. Continuando o cálculo, aqui 8 vezes 4,2. Aqui, ó, o resultado 33,6 dividido por 2. Essa divisão, ela vai resultar no valor de 16,8 centímetros, certo?
Então, a área do triângulo nada mais é, não esqueça, do que base vezes altura dividido por 2. Vamos agora para a área do retângulo. Nós vamos estudar apenas 3 figuras geométricas planas, certo? A área do retângulo é o valor equivalente à medida do espaço ocupado pela figura geométrica. Um quadrilátero que possui 2 lados maiores com medidas iguais e os outros 2 lados com as medidas também equivalentes. Para calcular a área do retângulo, é preciso compreender que ele é um quadrilátero. Também uma das características dos quadrados. Entretanto, neste caso, apenas cada um dos pares de lados paralelos possui as medidas iguais, respectivamente. Então, vamos observar aqui. Dado o retângulo a seguir, medindo 10 centímetros de base e 2 centímetros de altura, calcule a área do retângulo. Para realizar o cálculo, basta aplicar a fórmula mostrada. Olhem só, observe qual é a fórmula da área do retângulo. A área do retângulo está bem aqui, ela. Vou até circular para você observar. A área do retângulo nada mais é do que base vezes altura. Quem é a base? A base é essa e a altura é essa. Então, antes de você resolver as questões, não esqueça de olhar as fórmulas. Você pode circular no seu caderno, você pode grifar do jeito que você quiser, contanto que você lembre das fórmulas para poder resolver. Então, vamos lá, ele deu um exemplo aqui pra gente. Ele disse que a base, ele quer saber a área, ele te deu a base, daqui, 12. Vezes, ele te deu a altura? Sim, 10. Então, o que você vai fazer? A área nada mais é do que a multiplicação da base vezes a altura. Então, 12 vezes 10, 120. Então, aí está o cálculo, ok? Então, mais adiante, a seguir, nós vamos ver a nossa atividade. Então, vamos para a nossa atividade. Determine a área da figura geométrica. Pergunto a vocês, que figura geométrica nós temos aqui? Nós temos um quadrado. E observa que aqui ele já está te dizendo que esses lados são iguais. Se os lados são iguais, você tem que aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? É a área do quadrado, a Qzinho, né? É igual a quem? L ao quadrado. Nada mais que isso. Você vai colocar o A aqui, é igual. E quem é os lados? 8 ao quadrado. Agora, você vai apenas fazer a resolução, multiplicar 8 vezes 8. Ok? E aí você vai ter a resposta da primeira questão. Aí você vai só marcar. Vamos para a segunda. Diz assim: determine a área de um triângulo cuja base mede 8,2 centímetros e a altura 4,8. Professora, não estou enxergando este triângulo. Eu não sei nem como é. É só você desenhar aqui, ó. Desenha no espaço o triângulo, risca aqui no meio e aí segue as orientações. Entendeu? Vou apagar aqui um pouquinho para eu ver. Vou colocar mais aqui o triângulo. Você coloca nesse espaço, no caso. Eu vou colocar aqui. 8,2 ele diz que é o quê? A base. Então, a base, ela fica aqui embaixo, certo? E qual é a altura? A altura, ele está dizendo aqui, desculpa, que é 4,8, certo? Essa é a altura. Para você resolver
essa questão, você vai lembrar da fórmula da área de quem? Do triângulo. E quem é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Agora você vai apenas substituir. Quem é a base? A base é 8,2. Quem é a altura? A minha altura é 4,8. Você primeiro vai multiplicar esses números e depois você vai dividir por 2 e você vai encontrar essa área do triângulo, certo? Vamos para a nossa terceira questão. Determine a área de uma sala quadrada, sabendo que a medida do seu lado é 6,4. Se ele já falou para você que é uma sala quadrada, todas as vezes que eu tenho um quadrado, todos os lados são iguais. E qual foi o valor que ele deu para você? 6,4. Então, não esqueça que a área do quadrado é quem? L ao quadrado. O valor que ele te deu, 6,4. Então, 6,4 vezes 6,4. E aí você vai encontrar esse resultado. Vamos para a nossa próxima questão. Quarta questão, nós temos o seguinte. Calcule a área de uma praça retangular, que as medidas do comprimento e largura são, respectivamente, 50 e 35. Ele já te deu a figura. Que figura é essa? Retangular. A figura retangular, para saber a área, o que nós devemos fazer? A área do retângulo é quem? Base vezes altura. Ele te fala que as medidas do comprimento é quem? Base é 50 vezes a largura, que a largura vai ser a minha altura, vai ser quanto? 35. Você vai apenas multiplicar e vai ter um resultado, certo? Só fazer com calma que dá certo. Vamos para a nossa quinta e última questão. Calcule a área de um retângulo, considerando que a base mede 34 centímetros e que a altura mede metade da base. Então, o que você vai fazer, professor, e agora? Primeiro, qual a figura que ele deu para você? Um retângulo. Então, vamos lá desenhar esse retângulo. Ele disse para você que a base mede quanto? 34. E que a altura mede a metade da base. Então, o que você vai fazer para encontrar essa altura aqui? Você vai pegar esse 34 e vai dividir por quanto? Metade é quanto? 2. O resultado você vai colocar aqui. E aí você vai apenas colocar a fórmula. A área do retângulo, pode colocar um Rzinho, a sua área, vai ser quem? Base vezes altura. Colocou os dois valores, basta multiplicar e você vai encontrar a resposta correta, ok? Espero ter ajudado. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês consigam. Até a próxima. Tchau!